Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nossa primeira aula hoje sobre apoio ao diagnóstico tem sob título Processo Analítico. O que vem a ser esse processo? Quais as etapas que tem? Aonde é que o técnico tem a sua maior função? Quais são as minhas atividades? Bom, vamos no discorrer da aula descobrir tudo isso. Gostaria de reforçar que são vários folhetos, não se assustem, é porque nós gostamos de botar bastante figura, estar escrevendo, em função de estarmos com o Covid e o isolamento comunitário, manter mais informações para vocês, ficar mais seguros no cuidado, ok? Então vamos lá. Bom, o serviço de diagnóstico, tem a sua prestação de serviço na área de saúde, que utiliza recursos ou do SUS ou de convênios, para esclarecer um diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos, pacientes externos, internos, de emergência ou um serviço de saúde. Geralmente organiza-se por um sistema informatizado que registra a oferta de serviços em determinadas especialidades, sejam eles próprios, terceirizados ou contratados interno ou externamente ao estabelecimento de saúde. Ou seja, você precisa de algum apoio para confirmar o diagnóstico de uma doença, de uma comorbidade, e você vai buscar através de exames clínicos ou de imagens, ok? Este é o processo analítico. Bom, tipos de diagnóstico de enfermagem, nós vamos ver que descrevem respostas humanas em condições de saúde e processos vitais que existem no indivíduo, família e comunidade. Diagnóstico de enfermagem em promoção à saúde, diagnóstico de enfermagem de risco e diagnóstico de enfermagem em bem-estar. Nós estaremos falando sobre diagnósticos de exames. Por isso que a anamnese e o exame físico vão orientar a necessidade de algum exame complementar. Os exames são chamados de exames complementares porque complementam a avaliação clínica, não substitui, tá? Devendo diagnosticar e tratar o paciente, nunca o exame. Quem vai descrever os sintomas para fazer o exame? O paciente, os mecanismos de avaliação da assistência à saúde, a medição de risco, a cirurgia que vai precisar passar e outros itens. Quais são os principais? Nós temos hemograma, coagulograma, avaliação glicêmica, eliminações fisiológicas como diurese e evacuações. E exames complementares, nós vamos ter exames de sangue como culturas, antibiogramas, testes sorológicos, exames de imagens, exames de tecido. Deixei um exemplo aqui, sobre o hemograma, que é um exame básico, que vai nos ler o quê? O eritograma, leucograma e plaquetograma. Professora, eu não lembro nada disso. Nós vamos relembrar em outras aulas. Lembre que hoje nós estamos falando em um processo analítico. Já conseguiram imaginar? Vamos lá. Então, se um hemograma onde o VR vai ter resultado acima, pode significar uma infecção, ou abaixo, uma anemia. Por isso que a gente diz que o exame físico e a anamnese são soberanos. Junto com eles, vão nos dar base para confirmar o diagnóstico. Bom, então vamos lá. O que é um processo analítico, tá? É a medição dos parâmetros de um exame. E todo esse processo é todas as etapas que envolvem a pré-analítica, a analítica e pós-analítica. Enfim, todas as fases que envolvem este exame. Nós vamos analisar.
Isso. E quem é que vai fazer essa análise? Bom, as análises clínicas vão ser por farmacêuticos, biomédicos, bioquímicos e médicos. Quem vai cuidar de toda essa fiscalização é a Anvisa, né? E por técnicos capacitados nos seus respectivos conselhos profissionais. Também, nesta área, o analista clínico vai analisar os fluidos biológicos humanos, o patologista, os tecidos, através de análise microscópicas de cortes histológicos e as imagens por médicos especialistas da área. As coletas, na maioria, vão ser processadas por técnicos, ou de enfermagem, ou de radiologistas, médicos ou enfermeiros. Bom, nessas etapas, os resultados dos exames laboratoriais ou de imagem são de fundamental importância na prática médica diária e em todos os níveis de atenção à saúde. Atenção primária, atenção secundária e a terciária. Vamos lembrar, né? Olha que triste. Estima-se que por volta de 70% das decisões diagnósticos médicos são realizados tornando-se como base dos testes de laboratório. Muito importante. Resultados laboratoriais incorretos podem causar sérios danos ao paciente e à saúde pública em geral, na medida em que levam diagnósticos e condutas médicas equivocadas. Vamos começar a pensar. Bom, qual é a importância do processo analítico? Colaborar para diagnóstico, para uma medicina preventiva, avaliar a eficácia de um tratamento. E qual é a sua aplicabilidade? Em diagnósticos e exclusão do diagnóstico, triagens, fases laboratoriais, monitoramento de uma doença e estabelecimento de prognósticos. Quais são as fases do processo? Como já falamos, pré-analítica, analítica e pós-analítica. Deixamos uma gravura para melhor fixar. Pré-analítica em amarelo, a analítica em cor da pele e azul pós-analítica. Por esse desenho, a gente já consegue imaginar que a pré-analítica é a maior e é onde nós já estamos mais envolvidos. É onde acontece a coleta, o manejo, o transporte, até chegar na analítica. É onde vai ser realizado a análise desse material colhido. E depois, né, a entrega desse exame, o resultado desse exame e a aplicabilidade dele para com o paciente. Olha, então vamos lá. Pré-analítica tem início na coleta de material, seja feito pelo paciente, urina, fezes ou escarro, ou no ambiente laboratorial, sangue e de exame e de imagens. Fase analítica corresponde à etapa de execução do teste propriamente dito. E a pós-analítica corresponde à entrega e orientação dos resultados dos exames, geralmente pela administração do laboratório que foi feito ou psicólogos. Bom, algumas deficiências, mas já, professora, infelizmente, né? A gente começa a identificar quais os erros num laboratório. E olha, né? A nossa pizza aqui, ela tá cheinha. E se a gente for ver, ó, pré-analítica, oh, tristeza. Mas vamos lá. Na fase pré-analítica, o paciente recebe orientação, tem seu material coletado, armazenado e processado. Dados apontam que é nessa fase que ocorre a maioria de erros. Aonde está? Na coleta. Quem faz a coleta, que nós já falamos? Técnicos. Armazena? Técnicos. Processados? Aí não, né? Aí são os técnicos de laboratório, que estão na fase analítica. E o que ajuda? Com os avanços tecnológicos da fase analítica, realizada através de aparelhos automatizados que vem garantindo uma maior percentual de acertos, que a gente vem acompanhando e como a tecnologia tem nos ajudado. E na fase pós-analítica, nos laudos, os principais erros são unidades erradas, nome errado, erros na digitação, na não informação de interferes no exame.
Olha bem. Começamos a formar já o que é você coletar erroneamente, colocar um tubo errado, a quantidade errada. Começamos a pensar o que é um processo analítico? Vamos lá. Fase analítica. Esta fase dá continuidade aos processos iniciados na fase pré-analítica. Eu não esqueci da fase pré-analítica. Como ela é a maior e que nos envolve mais, nós vamos deixar para depois, tá? Com o seguinte folhetos. Compreende do teste da amostra propriamente dito. Utilizam diferentes metodologias que realizam a determinação analítica e geram um resultado. Tá? É nessa, né, que vamos firmar o que nós fizemos no pré-analítico. Começa a validação do sistema analítico através do controle de qualidade que eu apliquei no pré-analítico e que vai terminar essa qualidade, vai culminar na determinação analítica, gerando um resultado fiel. Pós-analítica, né, que nós falamos do resultado fiel, é a fase que abrange os procedimentos realizados pós a realização do exame, que incluem cálculo de resultados, análise de consistência dos resultados, liberação dos laudos, armazenamento de material e ou amostra do paciente, transmissão ou arquivamento dos resultados. É onde ocorre a aprovação e a liberação do resultado gerado na fase analítica, emissão do laudo por um profissional habilitado. Agora conseguimos entender quais são as fases e o que é um processo analítico? Isso é um processo de análise dos exames, né? Que começa desde quando eu coleto ou oriento a coleta até a entrega do resultado ao paciente e a aplicabilidade do mesmo. Então, vamos continuar. Fase pré-analítica. Então, o que ocorre na fase pré-analítica? Prescrição do exame, orientação do paciente, preparo do paciente, a coleta da amostra. Parou por aí? Não. Identificação da amostra, triagem da amostra do paciente, manipulação desses tubos ou de outros produtos, transporte e armazenamento até o momento em que o exame for para a fase analítica, que for avaliado, certo? Bom, fatores que afetam a interpretação. Vamos lá. Sexo, idade, dieta. Professora, nós sabemos, né, que para cada idade vai haver diferenças de resultados, diferentes sinais vitais, diferentes comorbidades. Então, vai influenciar. A dieta, um paciente que tem acostumado que ele é vegano, um paciente que é mais de proteínas, um paciente que é mais aeróbico, né? Um diabético, um hipertenso, vai fazer muita oferta nesses dados. Horário da coleta, se é pós-prandial, se é ao amanhecer, se é em jejum, se o jejum é prolongado. Estresse e ansiedade interfere. A postura do paciente, se ele colaborou, se ele não colaborou, se ele fez exercícios, se ele não fez exercícios, qual é o histórico dele, qual o ciclo, que período que ele está no ciclo menstrual, se a paciente está grávida e quais os medicamentos que faz uso. Já pararam para pensar quantas perguntas nós vamos ter que fazer para esse paciente antes de coletar os exames? Professora, mas o médico já não fez? Sim, ele fez e nós somos uma equipe multiprofissional. Nós também vamos fazer, para depois preencher um formulário. O que a gente não quer para a gente não quer para o outro. Correr o risco, como nós já vimos, de ter que coletar novamente, ir ao laboratório de novo, fazer esse exame, né? Quantos transtornos nós podemos estar ocorrendo numa coleta errônea? Bom, erros pré-analíticos. Olha bem aqui. Os erros pré-analíticos correspondem a 75% dos erros da medicina laboratorial.
olha o peso. A fase pré-analítica engloba todas as etapas iniciais que antecedem a análise laboratorial, que inclui a indicação do exame, a redação do pedido, o preparo do paciente, procedimentos da coleta, acondicionamento, transporte e preparo da amostra biológica. Professora, você já falou isso no folheto anterior. Ai, que bom que então já aprendeu. Estamos indo no caminho certo. Quais são os riscos pré-analíticos? Bom, nós falamos e agora nós vamos estar desmiuçando. A equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem atua diretamente no processo de coleta do material biológico. Conforme a qualidade da amostra, os erros pré-analíticos são minimizados e os resultados garantidos. Por isso que precisamos saber todo o protocolo da coleta. Olha, importante, né? A ABNT, que é a responsável pela uma Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né? Diz que o erro laboratorial pode ser definido como uma falha de uma ação planejada que não se completou como foi proposta, ou uso de um plano incorreto para alcançar uma meta, que pode ocorrer em qualquer parte do ciclo do laboratório, desde o pedido da análise até o laudo do resultado e sua interpretação e reação aos erros. Olha o técnico colhendo, as costinhas dele, já começa por aí, né? E outras atitudes que estão errôneas aqui. Bom, diversos fatores que podem interagir com o resultado do exame para um falso negativo ou um falso positivo. Quais são? Medicamentos utilizados pelo paciente, resposta metabólica do paciente, tipo de jejum, tempo da coleta de amostras, horário da coleta, tempo de envio de amostras ao laboratório, acondicionamento e transporte deste material. Vamos aprender tudo isso nesse eixo, né? O pedido, o que eu tenho que evitar, como eu tenho que transportar. Bom, cuidados básicos. Seguir o protocolo de atendimento da instituição, identificar o paciente, não é? Confirmar pulseira, documentação, tipo de exame que você vai realizar, checar se o paciente recebeu as orientações devidas e ele está mantendo-as, se o paciente está preparado com as orientações, sabendo também com os cuidados pós-coleta, o horário desta coleta, a obtenção da amostra, a coleta propriamente dita, o material, como você colheu, em que tubo você colheu, a homogeneização que você deve ser feita, identificação correta da amostra, nome, sobrenome, data de nascimento, número do protocolo, horário da coleta, para onde vai. Olha quantos dados importantes. O processamento da amostra, se eu vou deixar homogeneizado, se eu vou deixar de lado, se eu vou colocar dentro da caixa, aonde eu vou armazenar, como eu vou armazenar e como ele vai ser transportado. Processo. O processo é o cumprimento que se é recomendado por parte do paciente, as orientações, a coleta adequada, a fixação e o transporte do material correto. Complicações. Mudanças de hábito nos dias que antecedem a realização dos exames, que pode levar a um falso positivo. E o prazo de validade dos exames é curto, por isso que eles interpretam o que está acontecendo naquele momento. Foi no aniversário, comeu bastante brigadeiro com Coca-Cola, comeu uma comida gordurosa, um churrasco, que não lhe é costumeiro. Então, provavelmente vai dar essas alterações. Pré-analíticos quanto à solicitação dos exames e orientação ao paciente. O que eu devo, fazer? Primeiro, o médico deve ter letra legível, não deixar o nome do paciente incompleto, não esquecer da idade, do sexo, da cor, da profissão, queixas clínicas, sintomas que ele vem apresentando e uso de medicamentos diários.
A preparação e orientação do paciente é muito importante. Quando a orientação do paciente quando a solicitação de exames. Muitos analitos medidos requerem um estado de jejum e são medidos com base em alguns valores de referência, que hoje é obrigatório, né? Você ter junto no teu exame também os dados de referência. Por quê? Lá máquinas que estão cada vez mais entrando nas contagens de valores e pode, né, dar uma variação, que às vezes você está acostumada com aquilo e você reclamar ou achar que está errado. Então, dados de referência. Por isso que o paciente deve ser questionado quanto às suas atividades, alimentação, inclusive o uso de medicamentos contínuos. A realização de dieta prévia, por exemplo, pode causar lipemia, uma lipidemia, interferindo no resultado de diversos parâmetros de um hemograma. Olha a responsabilidade. A técnica adequada da punção venosa deve selecionar um local correto, não deixar o torniquete por mais de 1 minuto, porque ele pode concentrar uma hemoconcentração e hemólise, que na contagem vai dar diferenciada. Todo o processo analítico requer um volume fixo de soro e plasma para análise. A coleta de um pequeno volume de sangue pode causar rejeição da amostra, sendo que vai ter que vir coletar novamente. A coleta do pequeno volume de sangue em tubo de DTA, por exemplo, pela sobra de anticoagulante, pode desidratar, crenar os eritrócitos, causando uma diminuição de hematócrito, tá? E dando um valor diferente do real. A técnica de coleta de sangue pode ser realizada através do sistema de vácuo ou seringa e agulha. Vamos aprender essas técnicas e ver o que a instituição nos oferece quando trabalharmos, tá? A quantidade de sangue é proporcional à quantidade de aditivo presente no tubo de cada coleta. Então, é importante vermos os indicadores que existem no rótulo do tubo. Quanto de sangue, quanto tem de DTA e quantas inversões devemos fazer. Erros na coleta. Técnica aplicada, estase prolongada, amostra insuficiente, erros na cronometragem, recipiente incorreto, local de coleta inadequada, tubos de soro não seguindo a coleta correta e coletar materiais que não vão anticoagulante em tubo com anticoagulante. Começaram a pensar quantos erros podem acontecer? Ai, professora, mas isso não acontece. Infelizmente, a gente gostaria de estar dizendo que isso não acontece, mas é muito comum. Bom, medicamentos e analíticos. Medicamentos como anti-inflamatórios, antirretrovirais, anticoagulantes orais, interferem nos exames hematológicos. O paciente deve ser questionado quanto ao uso de medicamentos eventuais ou crônicos de uma forma de administração. Então, tem um questionário que vocês vão preenchendo. Ou vocês vão questionar e relatar, fazendo um relatório de enfermagem. E os erros na identificação também, porque às vezes não são rotulados, não são identificados corretamente. E aí vai dificultar na hora de redigir o laudo. Então aqui a gente apresenta para vocês, né, um questionário muito simples que vai ter na hora antes de coletar. Alguns outros erros: troca de rótulo, troca de amostra durante o processamento, reagente durante a pipetagem, leitura incorreta de instrumentos, que ele pode estar descalibrado, cálculos errados e erro na transcrição de resultados. Então, cada vez mais a tecnologia vem digitalizando para melhor leitura dos nomes corretos, código de barras para fixar nos tubos para melhor identificação e não perder e não trocar tubos de outras pessoas. Presença de substâncias que interferem na amostra. Tubos e pipetas não têm o processo de desinfecção correta e técnicas diferentes com técnicas diferenciadas. Reagentes deteriorados ou de má qualidade ou passaram da validade, equipamentos
não fazendo a calibração correta, não tendo a manutenção preventiva, só fazendo a curativa, que vai interferir em todos esses dados. Por isso que quanto mais, né, um laboratório transparente, que mostra, que evita erros, a gente vai confiar mais e a gente vai buscar cada vez mais esse tipo de laboratório. Ordem dos tubos na coleta, que nós vamos aprender na próxima aula. E o transporte e armazenamento, que também, né, nós vamos aprendendo no eixo, mas só para vocês estarem já se familiarizando, que não é só o fato de ir lá funcionar o braço do paciente, né, ou funcionar o membro, colher o sangue e levar para o laboratório. Envolve vários processos de muita responsabilidade e de muita técnica. Aqui mais também, né? Principalmente aqui, ó. Na hematologia é fundamental respeitar principalmente as temperaturas de transporte para não alterar os fatores de coagulação e não degenerar as células sanguíneas. Na fase analítica também tem alguns errinhos. Então tá aqui. Tubos e equipamentos quando não forem apropriados, o processo de centrifugação, os reagentes com validades ou na hora de captar com as pipetas limpas para não contaminar, manutenção preventiva e curativa e se o erro já for na identificação da amostra, vai persistir até a entrega desse resultado. O exame ainda é suscetível a várias falhas, principalmente quando falamos dos processos manuais, infelizmente, realizados na fase pré-analítica. E quem faz isso? Nós, técnicos de enfermagem. Na fase analítica, então, nós já falamos, né, daquela questão da centrifugação, se ela não centrifuga com a mesma velocidade, se ela não centrifuga com a mesma temperatura, ou vai estragar, né, romper as células sanguíneas, fazer depois um processo de contagem errônea, e se perceber que estão errados, vão ter que fazer uma recoleta. Então, olha quantos procedimentos nós já fizemos, o paciente já está achando que o resultado já vai chegar e ele tem que voltar ao laboratório, marcar para o laboratório e fazer a coleta de novo. Vai atrasar mais uma semana. As amostras de soro devem ficar completa coagulação de sangue antes da centrifugação. Essa coagulação é processada em um tempo de 30 a 60 minutos a temperatura ambiente. Então, por isso que às vezes não adianta o paciente colher e querer um resultado imediato, dependendo do tipo de exame, que tem todo um processo que nós temos que respeitar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ser ágil para a coleta, para evitar que o paciente, às vezes, fique no pronto-socorro esperando. Se o prazo é de 6 horas de entregar para ele com a avaliação, com a coleta, com os dados da coleta já resultado, com a prescrição de médico em cima do resultado, em 6 horas. Se eu atrasar um procedimento desse, o paciente vai ficar mais tempo. E eu só posso o quê? Atrasar e piorar a melhora do mesmo. Né? Olha a nossa importância, olha a nossa agilidade, a nossa visão em cima de todo o cuidado com o paciente. Então, os cuidados básicos na fase analítica, cálculo dos resultados, a linearidade dos métodos e valores de controle, o resultado, sintoma versus quadro clínico e liberação desse resultado, porque às vezes os médicos ligam para ver o que está acontecendo, se der muito fora do padrão desnivelado, eles ligam para o médico. Olha como é importante. Às vezes a gente não está nem sabendo o que está acontecendo, né? E estão lá preocupados com a gente. O pós-analítico, então, é o resultado que vem, que é a impressão, ele depende do sucesso de todos os processos que envolvem a realização do exame, desde a identificação do paciente até a análise adequada e a liberação do resultado. E aqui alguns erros no processo analítico, na fase pré-analítica, que nós já falamos, na fase analítica e na pós-analítica, que nós vamos, durante a aula do Zoom, estar discorrendo sobre tudo isso, ok?
A seguir, virá o questionário para vocês responderem, que também está no Google Form. Mandarei no clipe e embaixo também sempre haverá o endereço do Google Form e na primeira folha o endereço da aula limpa, da aula gravada, ok? Uma boa semana para vocês, espero estarmos na próxima aula e deixando um recadinho. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Aristóteles já dizia isso, ok? Meninos, até a próxima!